Fala pessoal, Isaac aqui. Como a maioria das pessoas entrou em contato com a obra de Senhor dos Anéis, primeiramente pelos filmes, e muitos não tiveram a oportunidade de ler tantos livros que existem no Legendário, naturalmente, muitos imaginam que a forma de Sauron durante os eventos da Guerra do Anel fosse este olho flamejante. Inclusive, várias pessoas acreditam que um requisito para que Sauron reconstruísse seu corpo fosse justamente retomar um anel. E exatamente por isso, Gandalf e companhia não poderiam deixar isso acontecer de jeito nenhum. Mas não, meus amigos, Sauron não precisava de um anel para reconstruir seu corpo. Aliás, este processo de reconstrução demorava bastante tempo. Estou falando aqui coisa de 1000 anos. E a cada vez que seu corpo físico fosse destruído, demoraria ainda mais tempo. Para a gente ter uma ideia, 1000 anos é quase o dobro do tempo da Primeira Era. Então, quando Sauron tinha seu corpo destruído, ele sumia por tanto tempo que as pessoas passavam a acreditar que ele não voltaria mais. Ele praticamente se tornava uma lenda, um inimigo esquecido. And some things that should not have been forgotten were lost. History became legend. Legend became myth. E Sauron teve seu corpo destruído e reconstruído 2 vezes. Primeiro, quando um país chamado Númenor, que ficava numa ilha, foi destruído. O espírito de Sauron fugiu de volta para Mordor e passou mais de 1 milênio gastando sua energia vital para reconstruir um novo corpo físico. Posteriormente, o corpo de Sauron seria destruído novamente na Guerra da Última Aliança, como é mostrado bem no comecinho do primeiro filme. Novamente, ao ter seu corpo destruído, o espírito de Sauron foge, mas, dessa vez, ele demorou mais de 2500 anos para ter o seu corpo de volta, e mesmo assim, de maneira enfraquecida, incompleta. And for 2500 years, the ring passed out of all knowledge. No entanto, durante os eventos do Hobbit, envolvendo Bilbo, os anões e o dragão Smaug, Sauron já possuía novamente uma forma física, que, como dito, embora ainda não estivesse 100%, já era tangível. Porém, Sauron gostava de agir nas sombras, e para evitar que os povos livres soubessem de seu retorno, ele assumiu o disfarce de um necromante humano, que habitaria as ruínas da fortaleza de Dol Guldur. Well, let's stop now. Tell us what the woodsmen say. They speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Aspas para o próprio Tolkien na carta 131 do Legendário. Sauron, sendo um imortal, escapa por pouco da destruição de Númenor e retorna para Mordor, onde após algum tempo torna-se forte o suficiente para desafiar os exilados de Númenor. A Segunda Era termina com a Última Aliança, de elfos e homens, e o grande cerco a Mordor. Com a derrota de Sauron e a destruição da segunda encarnação visível do mal, seu espírito foge para as sombras. É apenas no tempo entre o Hobbit e sua continuação que se descobre que o necromante é Sauron revivido, crescendo rapidamente mais uma vez, em forma e poder visíveis. Já na carta número 246, Tolkien nos traz ainda mais detalhes do corpo físico de Sauron. Aspas. Sauron assumiu a forma de um homem, de uma estatura maior do que a humana, mas não um gigante. Mas, se Sauron possuía um corpo durante os eventos da Guerra do Anel, o que é este olho flamejante então, meu Deus? E por que Sauron não sai de Mordor e vai subjugar seus oponentes em pessoa? Vamos falar sobre isso neste vídeo. O olho de Sauron, esta entidade pegando fogo que vemos nos filmes, realmente existe nos livros. Ela é referida pelo professor Tolkien de diversas maneiras: olho sem pálpebras, olho maligno, olho vermelho ou simplesmente o olho. Sauron era um feiticeiro muito poderoso e conjurou este olho no alto da torre de sua fortaleza, chamada Barad-dûr, em Mordor. Este olho de fogo possuía pelo menos 3 finalidades. A primeira era vigilância, e Sauron utilizava a Pedra Vidente, também chamada de Palantir, para aumentar o alcance da visão deste olho. A segunda finalidade era incentivo e intimidação aos escravos de Mordor. Os próprios subordinados de Sauron, fossem eles humanos capturados ou orcs,
todos temiam o Olho de Fogo e se sentiam intimidados por ele, o que fazia com que eles trabalhassem mais intensamente, por medo daquele olho vigilante. E a terceira finalidade é o simbolismo. Sauron fez com que a imagem deste olho fosse sua marca registrada, e esta marca seria utilizada por seus orcs em suas armaduras e na forma de runas por onde eles passavam, para anunciar a todos que Sauron havia finalmente retornado. Aspas para o livro As Duas Torres. Aquela terra, embora ainda bela, fazia parte agora do território do inimigo. Um fosso a céu aberto de dejetos e sujeira, árvores derrubadas sem necessidade e abandonadas à morte, com runas malignas e o sinal cruel do olho, marcado a golpes brutais em sua casca. Já em relação a Frodo, a primeira vez que ele viu este olho foi no Espelho de Galadriel. Aspas para o livro A Sociedade do Anel. De repente, o espelho ficou totalmente escuro. No abismo negro apareceu um único olho que cresceu lentamente, até cobrir quase toda a extensão do espelho. O olho estava emoldurado por fogo, mas era ele mesmo que reluzia, amarelo como o de um gato, vigilante e atento. Posteriormente, ao sentar num artefato mágico chamado Amon-Hen, Frodo conseguiu ver com ainda mais nitidez o olho sobre a Torre Escura. Aspas novamente para a Sociedade do Anel. E de repente, sentiu o olho. Havia um olho na Torre Escura que nunca dormia. Frodo sabia que ele tinha percebido seu olhar. Uma determinação feroz e ávida estava nele. Então, a questão do Olho de Fogo, em resumo, é: o olho foi conjurado por Sauron, mas não era o próprio Sauron. Era uma ferramenta que ele utilizava de diversas maneiras, para vigilância, intimidação aos seus subordinados e também como símbolo de que ele havia finalmente retornado. Agora vem a pergunta: se Sauron possuía corpo físico durante todo este tempo, onde raios ele estava? Por que ele não foi resolver as coisas no campo de batalha pessoalmente? Bem, existem inúmeros motivos para isso. Primeiro, Sauron era um feiticeiro e não um guerreiro corpo a corpo. Sendo assim, ele não costumava se sair muito bem em combate físico. Ele era um agente furtivo e operava muito mais pelo domínio de mentes e vontades do que força bruta. Por exemplo, lá na Primeira Era, enquanto o mestre de Sauron, Morgoth, ainda estava no comando, Sauron encarou uma batalha individual contra um cão de caça de Valinor, chamado Huan. Mesmo se transformando em vampiro, Sauron perdeu e precisou abandonar seu corpo físico temporariamente. Posteriormente, já na Guerra da Última Aliança, na Segunda Era, Sauron enfrentou Elendil e Gil-galad, e acabou tendo o corpo destruído novamente. Detalhe, desta vez, ele já estava em posse do Um Anel. Quando o professor Tolkien foi perguntado como isso foi possível, de Elendil e Gil-galad conseguirem derrotar um Maia, ainda mais em posse do Um Anel, Tolkien respondeu que o corpo de Sauron ainda não estava plenamente recuperado desde a destruição de Númenor. E justamente por isso, as hostes da Última Aliança foram até Mordor, diferente do que acontece na Terceira Era, em que Mordor é quem vem e ataca Minas Tirith. Mas voltemos. O outro motivo pelo qual Sauron não sai para a frente de batalha é que ele temia a lâmina de Aragorn, Andúril. Essa espada havia sido reforjada com runas élficas e com o que sobrou da lâmina de Isildur, chamada Narsil. Essa espada imbuída com magia e runas já havia feito um estrago suficientemente grande em Sauron no passado. Digo isso porque Gollum, no livro As Duas Torres, relata que Sauron, quando veio lhe torturar, somente tinha 9 dedos, além de uma cicatriz. Portanto, é possível constatar que essa lâmina deixou cicatrizes incuráveis em Sauron, e ele estava fadado a ser para sempre uma encarnação do mal de 9 dedos. Mas assim, é bom ficar claro que mesmo em posse de Andúril, num combate mano a mano, dificilmente Aragorn venceria Sauron, mesmo sem ele estar em posse de um anel. Acontece que existia o fator Gandalf em sua forma branca. Sauron não iria de jeito nenhum arriscar que Gandalf intervisse. Se isso acontecesse, as coisas poderiam terminar bem ruins para ele. E por fim, o motivo mais importante de todos, pelo qual Sauron não se dirigiu aos campos de batalha. Simplesmente porque ele não precisava. A vitória já estava praticamente garantida. Como vocês estão vendo nesta cena, após a Batalha de Minas Tirith, nos campos de Pelennor,
Sauron ainda tinha um exército colossal, de pelo menos 10-1 em relação aos Homens do Oeste. E não só isso. Simultaneamente, enquanto a Batalha de Minas Tirith acontecia, os Haradrim massacraram os anões aos pés de Erebor, na Montanha Solitária. Inclusive, matou o rei deles, Dain Pé de Ferro, este anão ruivo que a gente vê lá atrás na trilogia do Hobbit. O rei dos Homens do Vale também morreu nesta batalha. Então assim, tudo apontava que o destino estava praticamente selado. Jamais passaria pela cabeça de Sauron que uma dupla de hobbits teria se infiltrado desapercebidos no coração de seu reino e se esgueirado até a Montanha da Perdição. Esse cenário é tão improvável que soaria como uma piada para Sauron. Então, tudo que Sauron precisava fazer era esperar. Não tinha como o exército dos Homens do Oeste vencer o exército dele. Como vocês bem sabem, o cenário mais improvável de todos foi o que acabou se concretizando, com um anel caindo na lava. Mas isso era um cenário inconcebível na mente de Sauron. Algo do tipo era considerado tão improvável que a Montanha da Perdição sequer tinha portões ou guardas lá. Na mente de Sauron, o feitiço que ele havia colocado num anel era poderoso o suficiente para seduzir qualquer pessoa. Ninguém ousaria destruí-lo. Portanto, em resumo, Sauron não foi ao campo de batalha porque era um risco desnecessário a se correr. Principalmente quando se tem um exército 10 vezes maior do que o do inimigo. Um salve aos novos magos brancos Pedro Henrique, Lucas Jimenez e Sal Gomes. E também ao membro mais antigo do canal, Irã Macedo, que tá com o maguinho on fire. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.